Torcedor do Vasco, e aqui estou novamente com mais uma resenha no canal Detetives Vascaínos, e já lhe peço desde já que deixe aquele like aí embaixo do vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e torcedores, não deixe de se inscrever, em breve muitas outras novidades. Bom, e o nosso entrevistado de hoje se formou nas divisões de base do Vasco na década de 90, brilhou de forma intensa numa geração vitoriosa, que formou grandes jogadores para o futebol brasileiro, e já vestiu a amarelinha, onde foi inclusive campeão e artilheiro dessa categoria. Estou falando do Jean. Muito obrigado, Jean. Uma honra ter você aqui conosco e poder relembrar os bons tempos de sua carreira. Prazer, Marcos. Novamente aqui, né? Agora contigo aqui no seu canal aí. É muito importante a gente relembrar alguns trechos aí da carreira e vamos falar. Vamos lá. Ô, Jean, você surgiu no futebol através do Matsubara, né, em 1989, né? E 2 anos depois você foi contratado pelo Vasco. Conta um pouquinho pra gente como você foi descoberto pelo Gigante da Colina. Eu jogava no Matsubara, né, e com 16 anos eu estive no profissional, fui convocado para a seleção e nesse momento eu comecei a atuar no profissional do Matsubara. Era a primeira divisão no estado do Paraná, revelava muitos jogadores, e na época que eu fui para a seleção, o supervisor do Vasco era o seu Enio Farias, que era também do Vasco. Então, ele me viu, me indicou, aí outras pessoas me viram, né, nos campeonatos que teve pela seleção, e aí o Vasco foi e comprou metade do meu passe, me levando para São Januário, mas na época teve até um problema, que como eu estava no profissional, eu não queria ficar no Vasco, porque no Vasco eu estava sendo contratado para ser juvenil, né? Então, assim, no começo eu não queria, porque eu já estava no profissional, queria continuar no profissional do Matsubara, né? Mas aí, depois de muita conversa e tudo, meus pais e as próprias pessoas lá do Vasco me convenceram e eu acabei ficando no Vasco. E não se arrependeu, né? De maneira alguma. Com certeza. E você formou ao lado do Ian, do Hernande, Pedro Renato, tantos outros, né? Uma geração vitoriosa. Tanto que em 1992 você já conquista aquele título histórico da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E uma safra igual aquela a gente hoje em dia não vê mais, né, em São Januário. Como é que foi aquele momento ali para você? Eu sempre agradeço a Deus porque eu tive muita sorte de participar do melhor, acho que a melhor base, né, que teve, né, nos anos 90, eu tive o privilégio de participar, então jogar com Tinho, Alex, Pimentel, Valdir, Ian, Preto, eram muitos jogadores de qualidade, né, então Pedro Renato, Vitor, Viana, se for falar aqui, vai falar o time todo, né, Caetano, goleiro, então assim, era uma geração muito boa, com grandes jogadores, Hernande, Jardel, Ian. Então, assim, nós conseguimos subir mais ou menos 16 jogadores em 93 para a equipe profissional. Em 92 subiu 5 ou 6 e depois em 94 mais um tanto. Então, assim, é uma geração muito boa no Vasco, porque conquistou tudo que tinha para conquistar nas categorias de base e conseguiu, com o decorrer do tempo, alguns títulos dentro do Vasco da Gama, né? Alguns saíram, mas muitos ficaram e conseguiram alguns títulos importantes, até o maior deles, que foi a Libertadores. E você ainda tem contato com essa galera, né? A grande maioria a gente se fala, porque essa galera mais jovem, né, fez grupos, né? Agora no WhatsApp, com esses grupos, ficou bem mais fácil, e com muitos eu falo ainda, e tenho contato. E no Vasco você passou a colecionar, né, as convocações para a seleção brasileira, né, sub-17, sub-20, né, e se projetou, né, começou a se projetar na carreira. A gente pode dizer que em São Januário você viveu suas maiores lembranças? Assim, o começo da minha carreira foi muito, muito forte. Eu lembro que eu subi profissional e logo em seguida já fui campeão do Carioca de 93, e aí depois, já em 94, eu fiquei no banco, né, naquela conquista contra o Fluminense também, do tricampeonato.
E em 95, na melhor fase ali, que eu sempre falo que a melhor fase da minha carreira foi o campeonato de 95, a melhor fase na minha carreira dentro do Vasco, né? Que era o Nelsinho treinador, e eu assumi a titularidade junto com o Valdir e o Clóvis, e a gente formava um trio de ataque muito forte. E infelizmente nesse ano aconteceu a minha contusão, e eu fiquei mais de um ano parado, e isso me prejudicou bastante. E como é que foi essa sua transição para o profissional, né? Alguém especial te ajudou lá nessa adaptação? Primeiro que quando subiu muitos garotos, né? E já tinha o Tinho, que já tinha subido no profissional, na época ainda tinha o Edmundo, tinha o Alex, que tinha subido no profissional, Pimentel, muitos jogadores já tinham subido, né? Mas eu falo sempre que as pessoas mais experientes, elas ajudam muito os jovens, né? E na época, Carlos Germano, o França, Cássio, o Bismarck, foram pessoas muito importantes na minha carreira. Me deram segurança, né, para chegar no profissional e desempenhar tranquilo o futebol. E você destacaria para a gente os seus principais parceiros dentro do clube naquele momento, quando você subiu para o profissional? Naquele momento, lógico, não tem como não falar do Ian, que foi logo em seguida, né, que ele subiu. A gente já tinha um contato muito forte, a gente morava junto, ele, Hernande, Preto Casagrande, sempre moramos juntos, e aí a gente tinha aquela afinidade, né? Mas o meu relacionamento com o Carlos Germano, com o Tinho, sempre foi muito especial, pessoas do bem que sempre tiveram um bom contato comigo. Eu lembro até hoje que eu e o Carlos, a gente chegava muito cedo nos treinamentos, devido a deixar os filhos na escola e tal, e a gente sempre chegava uma hora e pouco antes do dia. Então a gente conversava muito, tomava café junto. Então, assim, a gente vai levando, né, as amizades que ficam, né? O Carlos foi sempre um cara muito bacana dentro do clube. Falando agora um pouco dessa contusão que você acabou de dizer, né? Você em 95, realmente, eu me lembro, você viveu o seu melhor momento dentro do Vasco lá, após assumir a titularidade, né, ao lado do Clóvis, do Valdir. Aí vem aquela grave contusão, né? Como é que foi aquele momento ali para você se reerguer de novo? Foi terrível, porque eu me contundi em 95, abril de 95, e passei o ano todo contundido em 95. Quando eu quis voltar em 96, tive uma fissura no perônio, né, na época, né, que agora é fíbula, né, e infelizmente demorei mais 2, 3 meses, então eu perdi a pré-temporada com eles, e isso fez com que eu perdesse 96 quase todo também. Então, assim, eu perdi a chance de ir para a seleção de novos, né, disputar um campeonato em Toulon, que eu já estava pré-convocado, perdi depois as Olimpíadas, né, pré-olímpico, né, então, assim, foi muito difícil esse retorno. Eu só consigo voltar a jogar mesmo, bacana, em 97, quando eu sou emprestado para a Portuguesa Santista, e depois eu faço o Campeonato Brasileiro pelo América de Natal. Aí que eu consegui retornar ao meu futebol e já como meia também, não? Já saí da posição de atacante. E essa fratura aí da tíbia, né, a fissura do perônio, isso além de fazer você perder esse espaço dentro do Vasco e tirar você do grupo, né, que disputou o pré-olímpico e a Olimpíada, a gente pode dizer que essa foi a sua maior tristeza na carreira? Sim, sem dúvida. Era um momento que eu estava no meu melhor, né? Porque às vezes a gente vai para o profissional garoto e dispara, vai embora. Às vezes a gente precisa de um tempo. E eu acho que em 95, com o treinador Nelsinho, eu estava crescendo demais e era o meu melhor momento dentro do Vasco, né? E, então, assim, eu acredito que foi o meu pior momento no futebol. E depois dessa contusão, né, como você falou, né, você encontrou muita dificuldade de jogar como atacante, né? Você preferiu ficar mais no meio, assim. Como é que você conseguiu se adaptar a essa mudança aí? Na verdade, o meu começo de carreira era como meia, né? E aí,
aí eu fui tentando me adaptar, né? Até porque a concorrência era grande no próprio Vasco, né? Mas eu acreditei sempre que poderia me tornar um meia, até porque eu fiquei receoso das jogadas, eu de costas para o adversário. Então eu preferi vir um pouco para o meio e tentar ir fazer o meu nome jogando no meio. E muitas vezes eu consegui jogar no meio, mas alguns treinadores ainda insistiram em me colocar de atacante, que é o caso do Júlio César Leal, né, que foi meu treinador na seleção, no América de Natal, e depois no Remo. Então, com ele eu fazia esse falso atacante. E, enfim, foi difícil a adaptação, mas eu acredito que a partir do momento que em 97 eu comecei a acreditar e fazer uma pré-temporada, que eu fiz a pré-temporada toda com o Vasco, em 97, e saí emprestado. Isso me deu a certeza de poder voltar a jogar bem, de ter mais confiança, e foi bem legal. Então, em 97, como você acabou de dizer, né, você achou necessário pedir essa saída do clube, né, ser emprestado, né? Hoje, mais experiente, você se arrepende de não ter prosseguido no Vasco e, de repente, ter feito uma história mais longa no clube? Na verdade, hoje é fácil falar que a gente se arrepende, né? Mas no momento, né? Eu lembro que nos treinamentos a gente... o Antônio Lopes, ele foi um cara que sempre foi muito gente boa fora do campo, sabe? Mas em termos de treinador, ele era bem do lado, assim, vamos dizer, do time titular. Então, assim, ele não apitava qualquer falta para o time reserva, né? E num desses lances eu me exaltei, eu e Pimentel, e eu fiquei bravo e saí do campo porque ele não marcou falta no lance e tal, e aí pedi na hora da raiva, eu era muito assim, e eu pedi para sair. Com certeza, hoje me arrependo, eu tenho certeza que se eu tivesse ficado em 97 no Vasco, eu não teria perdido o espaço que eu perdi para 98, quando eu fiquei só na Mercosul, com poucas entradas na Libertadores, mas jogando o campeonato da Mercosul, que a gente enfrentou Universidade Católica, River Plate e o Grêmio. Mas eu acredito que foi um momento que eu poderia ter ficado e talvez renovado até por mais tempo. Então, em 98, realmente, você retornou, né, na principal conquista do clube, né, que foi a Libertadores, mas você acabou perdendo espaço, né, como você acabou de dizer, para outros experientes, né, e não pôde, justamente, como diria na gíria do futebol, não pôde comer o filé mignon, né? Então... não, e você tem toda a razão, porque naquele momento você passa um ano fora, o time é campeão brasileiro, então os jogadores de confiança do mesmo treinador quem? É aqueles que foram campeões, isso é normal, mas graças a Deus tinha paralelo a Mercosul e o Vasco conseguiu fazer 2 times fortes e a gente conseguiu fazer um bom campeonato também, e saiu até gols aí contra a Universidade Católica. Mas não ficou nenhuma rusga com o professor, não, no Lopes? Não, isso é passado, isso aí são coisas que acontecem no futebol, o treinador tem as suas preferências, né, e ele enxerga aquilo que no momento é o melhor para ele. Jamais, eu não tenho problema nenhum com nenhum treinador. É só uma questão de escolha, e no momento foi minha escolha, não foi nem dele de me tirar. Eu que quis sair, e eu acho que eu deveria ter ficado. Entendi. E você, quando deixou o Vasco em definitivo, né, você chegou a retornar em 2005, não foi? Foi uma passagem rápida. O que pesou ali para você não ser muito aproveitado? O que aconteceu? Quando eu deixei o Vasco em 2008, foi quando a gente voltou, em 98, foi quando a gente voltou da final que a gente perdeu. O que acontece? O Antônio Lopes é um cara muito supersticioso. Então, ele manteve o mesmo time que foi campeão da Libertadores, os mesmos jogadores e o mesmo banco para o jogo contra o Real Madrid. E eu tinha certeza que eu poderia estar no banco naquele ano, né? Pelo que a gente tinha demonstrado no Campeonato Brasileiro e também nos treinos lá no Japão, que a gente ficou 21 dias treinando lá, né?
E eu estava realmente numa excelente forma. Ali, quando eu voltei, eu pedi para sair do Vasco, eu não aguentei. E também eu acredito que seria, se for comparar, é um erro, né? Eu poderia ter ficado. Mas é momento, né? É momento. Tem hora que você acha que o melhor é sair, daí você vai tomar suas decisões. Não tem como. Então, agora a gente vai falar um pouco agora da sua carreira de jogador, um pouco fora do Vasco, né? Você também abrilhantou, teve uma carreira extensa aí em outros clubes, né? Em 1993 você conquistou o tricampeonato mundial sub-20, né? E Sim. fez aquele gol nos últimos minutos, né? Contra a Gana. Aquele título ali, você considera que foi o momento mais inesquecível da sua carreira? Ah, sim, né? Você fica marcado, né? Seleção brasileira, por mais que seja sub-20, né? Sou lembrado até hoje com esse gol, né? Tudo que se refere à seleção sub-20, os caras vão falar desse gol, não tem como. Então, é uma coisa que ficou escrita e eu sou muito feliz de Deus ter me oportunizado a fazer o gol do título, com certeza. E conta um pouquinho pra gente da sua experiência lá na Suíça, né? Você jogou no Luzerne em 1999, né? Isso. Fiquei lá por 3 temporadas. Fez um baita Luzerne, sucesso. Conta pra gente um pouco sobre... o Luzerne era o time da Suíça considerado assim, não de primeira linha, né? E eles contrataram muitos jovens, mas tinham 6, 7 jogadores experientes, principalmente 3 deles que eram da seleção suíça, já tinham jogado Copa do Mundo. E a gente no primeiro ano fez um grande campeonato. Aí no segundo ano também fizemos um bom campeonato. Já no terceiro ano a gente ficou só com os jovens e teve muita dificuldade. Mas foram 3 anos assim que me ensinaram muito, aprendi muita coisa. E também, falando em arrependimento, me arrependo de não ter ficado no Zurich na época, né, que queria me contratar, mas infelizmente na época a esposa, o pai da minha ex-esposa faleceu e a gente acabou voltando. E como é que você vê, hoje em dia tem muita garotada que, assim, prefere ir logo pro exterior antes de seguir pro time profissional, fazer história no clube. Como é que você vê essa situação de um atleta novo já querer ir logo para a Europa, para o exterior? Essa mudança, né, não só da Lei Pelé, né, mas também da visibilidade, né? Eu acho que hoje tudo é Champions League e é muito falado, né? São vários times, né? Antigamente, na nossa época, se falava muito Itália, né? Hoje não, hoje é Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra. Então, assim, você tem muitos lugares, né? E o futebol brasileiro, o cara vem buscar já quando tá novo, né? Então, hoje um menino que vai para uma seleção sub-17, ele, no mínimo, ele tem um ótimo contrato no clube. E já a possibilidade de ir para o exterior. Essa mudança é devido à Lei Pelé, com certeza, facilitou muito para os grandes empresários e para os clubes grandes, né? Vocês eram muito, na época lá, muito se fala que a garotada hoje é muito assediada. Vocês eram assediados lá por empresários, para sair logo? Naquela época não tinha tanto, né? Eram poucos jogadores que tinham empresários, assim, né? Ronaldo Fenômeno, o Edmundo, eram poucos, assim, os empresários, né, naquela época, né? Tanto que a garotada lá do Vasco, lá tinham acho que 12 ou 13, que era só de um empresário. Então, assim, não tinha muito isso ainda naquela época, né? E depois só que teve a Lei Pelé, né? E aí começou a ter mais oportunidade para os empresários pegarem esses jogadores. E depois que você saiu de lá, né, você foi fazer história em outro clube, né, que te marcou muito, que é o Remo, né? E justamente através de um convite do seu ex-técnico, né? E isso te ajudou a aceitar o desafio? Não, eu só vim por causa dele. mas por coincidência, né? E se foi em 2003 e eu tô aqui há 18 anos. Então, assim, foi o clube que me recebeu muito bem, as coisas foram acontecendo. Um dos melhores momentos assim da minha carreira foi no Clube do Remo. Infelizmente, na época que eu joguei, teve muita dificuldade financeira, mas eu acredito que foi um dos meus melhores momentos, com certeza.
Aí você conseguiu imortalizar o seu nome no clube, né? E até hoje você é conhecido como o Príncipe do Baianão, não é não? Isso é do torcedor, né? Eu nunca gostei desses nomes, assim, essas coisas. Realmente eu não gosto. Eu peço para os caras até evitarem aqui. Mas é uma coisa que é do torcedor, a gente respeita, né? E sabe que é carinhoso. Então, hoje a minha história é aqui, né? No Clube do Remo, é aqui no Pará. Então, assim, não tem muito o que dizer, né? Com certeza. E Jean, você se formou nas categorias de base do Vasco, como eu já falei, né? E você conhece muito bem essa transição, né, da garotada entre os juniores e o profissional. E hoje, por conta das necessidades, né, estou falando mais especificamente do Vasco, né, muitos dos garotos que lá estão hoje, eles vêm sendo colocados no time, né, nessa fogueira, né, de forma mais rápida, né, e acabam não rendendo, né, o suficiente. Com a sua experiência que se viveu na época, você acredita que isso se deve ao fato de estarem queimando etapas? Eu acredito que sim. Porque para você chegar no profissional, você tem que ter o cara experiente lá, como eu citei no começo da nossa conversa, para ele te apoiar. E não é assim de cara que todos os jogadores, porque lógico, tem exceções. Tem um Edmundo da vida que chega no profissional e já arrebenta, né? Outros vão ter dificuldade. E para isso acontecer, você tem que ter jogadores experientes. Eu sempre cito 94, né? Nós subimos com vários jogadores profissional e a grande contratação nossa se chamava Denner. Com o falecimento do Denner, nós perdemos a referência e perdemos muito dentro do Vasco. Porque se você tem um cara como o Denner na época, que era uma referência para você jogar a bola num momento de aperto, saber que o cara vai resolver, é outra história, né? Então a gente pensa assim, tem que ter o Cano, tem que ter os jogadores experientes para que essa garotada possa ir entrando aos poucos, para aí sim pegar um corpo e realmente ficar como titular na equipe do Vasco. A gente vê um menino que joga no ataque do Vasco, que eles colocaram há dois anos atrás já como titular, Thales, né? O Thales, ele começou com tudo e logo em seguida teve dificuldade. Então você precisa disso, precisa ter alguém do lado, orientando, para que ele possa cada vez mais se soltar e fazer o melhor. Essa é a minha opinião. E você jogar direto todos os garotos de uma vez, você vai queimar a etapa, com certeza. Claro que tem as exceções, como eu falei antes, mas a grande maioria vai ficar no meio do caminho. É verdade. E você vai abrir até um parêntese agora, você falou aí do tricampeonato, né, do Denner. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Jardel, o Luizinho, o Jair Pereira. Como é que foi aquele momento ali, né, para vocês darem a volta por cima após aquela situação toda que aconteceu com o Denner? Um momento complicado, né, porque você está com a pessoa o tempo todo, né, a gente vive no futebol mais com os jogadores do time do que com a própria família, né? Então, assim, você vai pegando afinidade, vai pegando carinho e tudo, e quando você perde uma pessoa que é do seu convívio, é muito difícil. A gente teve muita dificuldade, logo em seguida foi até, se eu não me engano, o jogo do Flamengo, e mexeu muito com todo mundo, sabe? Essa morte dele. A gente sabia, principalmente a nossa geração, que ele era um cara que ia fazer a diferença e todos iam crescer junto com ele. E a partir do momento que ele faleceu, a gente teve muita dificuldade, tanto que o Vasco usa os garotos no final do Campeonato Brasileiro, os garotos que salvaram o time no final do Campeonato Brasileiro. Os caras que foram contratados foram saindo aos poucos e ficou os garotos para tentar salvar. E aí foi o que aconteceu, por isso que em 95 eu falo que foi a melhor fase, porque eu finalizei 94 muito bem. E aí, quando eu chego em 95, mesmo começando no banco, eu entrava e estava fazendo gol, então ali eu me senti muito à vontade, com a certeza que eu poderia render muito. E agora, perder um cara desse, num momento como foi muito complicado. Eu me recordo como torcedor, realmente foi arrebatadora a situação, né? O time estava numa crescente,
e da noite para o dia recebeu a triste notícia do falecimento dele, né? O vestiário todo complica nessa hora, né? Então, você se desdobrar para poder mexer com os brilhos dos jogadores, eu me lembro que o Vasco perdeu o jogo depois, né? Aí depois teve a chance na final lá e derrotou lá. Sim. Então, com certeza. Ainda acabou sendo campeão, né? Foi campeão. Aí, justamente dedicando a ele aquele momento ali, né? O Ricardo Rocha experiente, né? O Jair Pereira, né? Tinha alguns pilares ali daquele time que eu acho que conseguiram segurar a onda, né? É o que eu acabei de falar, em questão de ter jogadores e pessoas experientes do lado. Isso faz a diferença, né? Porque, por exemplo, eu tinha 20 anos, o Ian 19, Jardel 20 e assim por diante. Então, não é fácil. Então, você tendo pessoas que nem era o Ricardo na época e outros jogadores mais experientes, o Luizinho, então as coisas foram... eles tomaram a frente, né? E um treinador também que estava ali, que era na época o Jair Pereira. Então, eles tomaram a frente e foi se organizando, e aí acabamos todo mundo focando em poder conquistar o título em homenagem a ele, né? Foi o que aconteceu. Acabou até o Jardel, né, que entrou, né? Que foi o escolhido pelo Jair Pereira, né? Foi. O próprio Jardel, que só jogou na reta final, né? E acabou fazendo os 2 gols. E outra coisa, um feito da tua carreira, né? Você também foi campeão estadual do Pará em 2011 pelo Tucuruí, né? Independente do Tucuruí, né? Um tabu histórico, né? Eu acho que de 103 anos, né? Que primeira Justamente. vez que um time do interior do Pará venceu o estadual. E você foi escolhido de quebra o melhor meio-campo do campeonato, né? Então esse seu término de carreira foi em grande estilo, né? Foi. Eu acho assim que era um time que começou, fazia 2, 3 anos, se eu não me engano, que eles montaram, né, o time lá de Tucuruí, e a gente eu fui contratado um pouquinho depois, tive muita dificuldade porque os meninos moravam em lugares, alguns da cidade, outros moravam numa concentração, e eu morava num hotel onde o treinador morava. Então, assim, no começo foi muito difícil só porque ele mora no hotel e tal, essas coisas, né, que acontecem. Mas aí depois a gente teve algumas reuniões e a gente falou que tudo aquilo ali a gente tinha que batalhar para todo mundo ir pro hotel, né, e não querer que eu fosse morar com eles, né. Então, assim, aos poucos o time foi se ajeitando e a gente conseguiu esse momento histórico, porque depois de 103 anos, se eu não me engano, a primeira vez um time do interior foi campeão. E até hoje são só 2, né? O Independente de Tucuruí e o Cametá, que foi logo em seguida no outro ano. Então, assim, ficou marcado, né? E esse ano, por incrível que pareça, vai fazer 10 anos da conquista e a gente vai estar se reencontrando lá para fazer uma festa. E quando você encerrou a carreira, você houve toda uma preparação? Como é que você se preparou para pendurar as chuteiras, né? Você vai cansando, né? Eu acho que os treinamentos já estavam me esgotando. Eu lembro que no Independente eu chegava, treinava e voltava pro hotel e já ficava no quarto. Então, assim, eu já estava me cansando daquilo ali, né? E eu sempre quis permanecer no meio de futebol. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar como treinador. Eu tive uma experiência no próprio Independente do Tucuruí como treinador profissional. Depois tive uma experiência aqui no Castanhal como treinador profissional. E aí resolvi que eu queria trabalhar nas escolinhas. E com base, escolinha. E aí eu optei por isso e estou até hoje, faz 5 anos, trabalhando com escolinha, com a base aqui do Castanhal. E feliz, porque estou no meio do futebol, é o que eu gosto de fazer. E aí, estou muito feliz aqui. E você, como você acabou de dizer, você teve essa experiência, né, como treinador, teve como auxiliar também, né? Sim, tive como auxiliar. E o que fez você não querer mais trilhar esse caminho e optar pelas escolinhas, pelo projeto das escolinhas? Primeiro,
essa parte de treinador profissional, você quando vai para esse meio, você tem que estar preparado para voltar a ser um jogador. Você tem que viajar, você tem que... Aí vai para um time, vai para o outro, essas coisas todas, né? E eu não queria mais isso, por enquanto, na minha vida, né? Eu queria dedicar aos meus 2 filhos, que ainda estão nessa batalha para se transformar em jogador. E aí eu comecei a pensar assim, não, vou ficar nas escolinhas, vou ficar na base, que aí eu tô só em um lugar e consigo monitorar os meninos e cuidar melhor, entendeu? Entendi. E estão jogando aí no qual clube? Estão aqui no profissional do Castanhal. Castanhal. Então, espero que trilhe o caminho do pai aí, né? E tem uma chance. A gente torce, né, Marcos? A gente sabe que futebol é bem difícil, né? Mas a gente tá sempre na torcida, porque quando a pessoa gosta, né, não tem como, né? Não, com certeza. E falar em projetos, na última live que eu participei com você, você tinha externado o desejo de trabalhar, né, captando talentos para o Vasco na região norte, né? Você ainda continua com esse objetivo aí? Ou... Então, né, isso aí foi uma conversa que eu tive com o Felipe, né, e o Felipe, infelizmente, quem ele apoiou no Vasco não ganhou, né, e a ideia era essa, através dele, né, que eu pudesse ficar aqui como uma ponte, né, do pessoal do Norte para a galera do Vasco. E aí, como não aconteceu, né, e a gente não tem contato com outras pessoas, e aí ficou bastante inviável, né? Mas o projeto aqui continua, né? Eu tenho a minha própria escolinha, né? Além de trabalhar no Castanhal, eu tenho o Jean 10 aqui, que estão em 5 cidades, e a gente está esperando essa pandemia aí dar uma cessada, né? Para a gente poder expandir, né? Então eu acredito que aos poucos a gente vai aí buscando garotos e quem sabe um dia a gente consegue essa parceria com o Vasco. Com certeza. O Vasco tá, né, tem um gerente lá, o Carlos Brasil, está fazendo um excelente trabalho. É bom até ver essa ideia aí do Jean, que conhece tudo aí de divisão de base, né? Então, tem tudo aí ele já está há bastante tempo, né, fazendo um grande trabalho lá. A gente sabe que a base do Vasco é muito forte. E é claro, a gente quer a oportunidade, né, para poder colocar os meninos e quem sabe aí surgir algum jogador que possa ajudar o Vasco. Esse é o nosso objetivo. Você hoje pensa mais realmente ficar por aí, né? E eixo Rio-São Paulo, no momento você não tem nenhum projeto assim em vista? Não, por enquanto não. Meu projeto aqui é ficar mais por 3, 4 anos com esse projeto que eu faço, né, que é o da escolinha aqui do Castanhal, e a minha própria escolinha aqui, e aí sim, depois que der uma acalmada aí, depois desses 3 anos aí, estudar melhor o que pode ser feito, né, não sei se eu ainda tenho essa coragem de estar viajando para todo lugar, como treinador. A gente sabe que a vida de treinador é complicada, até saiu agora uma matéria sobre isso, né, dizendo que só vão poder contratar 2 treinadores, né, a Série A e a Série B. Eu acho super importante, porque isso dá uma segurança maior para quem está trabalhando, e aí sim, né, porque hoje em dia, você chega, você faz 3 jogos, você é mandado embora, então é complicado. Você vê que não está fácil para ninguém, né, aconteceu recentemente com o Ramon, ídolo do Vasco, né, um grande Justamente. nome, e teve oportunidade e acabou, né, sendo jogado fora aí. E aí eu te pergunto, eu sei que quem pergunta é você, mas aí eu te falo, será que se ele tivesse ficado no Vasco, o Vasco tinha caído? É o que muita gente afirma. Tem jogadores lá mesmo que já saíram e falam sobre, já responde até a sua pergunta. Recentemente, acho que até o Felipe Bastos falou, né, que um dos grandes erros foi a saída do Ramon, que já conhecia a equipe, né? A história do futebol brasileiro hoje é que não tem a paciência, né? E às vezes o próprio treinador pega de bode expiatório por erros da gestão, né? Erros de montagem, planejamento. Isso não quer dizer que o treinador também não erre.
né? Claro. A gente pode discordar de muita coisa que o Ramon fez no Vasco, mas eram coisas que poderiam ser conversadas, pô. É para isso que serve, né, o diretor, executivo, é para isso que serve outras pessoas lá dentro. É chegar, conversar, dizer, pô, não dá para tu colocar o Ribamar 4, 5, 6 vezes e ele ser xingado, entendeu? Então, assim, é coisas que você pode conversar. Não é que o cara não tenha condições de jogar, não é isso, é questão que ele não tá bem. É só isso. Precisa ter peças também, né? Elenco, né? Hoje em dia, Sim, isso é claro. fundamental para você rodar o time, né? Você tem um elenco para, né, rodar e chega lá. E você já chegou a receber convite para cargos administrativos dos clubes? Eu cheguei a participar no Vasco, no Remo, eu até fiz um tempo com o Isaías Tinoco, né, que foi supervisor do Vasco, né, e ele me falou uma coisa bem importante. O que aconteceu foi que quando eu cheguei no Remo, já estava tudo lá, já tinha o treinador contratado, já tinha os jogadores contratados. Então, quando você chega de executivo e está tudo pronto, não é uma boa, né? Porque o executivo ele tem que escolher o seu próprio treinador, ele tem que escolher, junto com o treinador, os jogadores. E esse foi meu erro, aceitar ir pro Remo nessa situação por amizade, porque era o médico, o doutor Ricardo Ribeiro, que era muito meu amigo, e pediu para que eu estivesse lá à frente com esse pessoal. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram e com 4 meses eu voltei para Castanhal e falei, não, deixa eu quieto aqui mesmo, que é a melhor coisa que a gente faz. Isso aí. A gente está entrando na reta final, agora eu quero falar só um pouco do Vasco atual, né? Você foi jogador do clube, torce também. Como é que você viu esse mais quarto rebaixamento na história do clube? A gente fica triste, né? Porque é um time grandioso, né? Uma história linda e tudo, e a gente vê essas coisas acontecendo, né? Erros infantis, né? Eu acredito que quando eu vi, por exemplo, o Luxemburgo foi demitido no ano retrasado, né? Ele saiu do Vasco, não foi? Aí depois, não sei se foi o Ramon já ou outro, não sei. Contratou, saiu ele, entrou o Abel Braga, né? Aí depois veio... Aí depois foi demitido o Abel, né? Entrou o Ramon. Então, aí você traz... Aí o Luxemburgo, todo mundo tem certeza que ele fez um bom trabalho, não tem? Aí, com certeza. No primeira vez. Fez. Aí você tira ele e traz o Abel. Aí você tira o Abel, coloca o Ramon. Aí o Ramon tá fazendo trabalho, tu trouxe o Sapinto, não foi isso? Foi no meio. Aí para você terminar de novo com o Luxemburgo, é uma coisa que você já sabe que vai dar errado. É a mesma coisa, eu vou te contar uma história rápida aqui que aconteceu com o Remo. O Remo contratou em 2003 o Givanildo. Givanildo fez uma Série B excelente, na época que estava o Botafogo e Palmeiras na Série B. Aí fez uma Série B excelente. Aí eles mandaram o Givanildo embora. Contrataram outro treinador. Aí contrataram outro treinador no outro ano. Eles contrataram 3 treinadores e fechou com o Givanildo em 6 jogos. É a mesma coisa, é um caminho que você já sabe que vai dar errado. O cara estava lá fazendo um grande trabalho, aí tu vai tirar o cara, aí depois contrata 3, 4 treinadores, aí você traz o cara de novo. Não tem como. Deixa o cara trabalhar. E você agora o Vasco vai disputar a Série B, né? Você já jogou por algumas equipes, né, que fazem parte desse tipo de divisão. Qual é que você acha que a maior dificuldade que o Vasco vai enfrentar nessa Série B de agora? Que está mais poderosa. Vai ser a maior dificuldade que todos enfrentaram. Porque a Série B esse ano ela está muito forte. Está muito forte. E se o Vasco bobear, não sobe. Não sobe. Porque a Série B é um campeonato mais agressivo, né? Os jogadores, eles têm muito mais, vontade
porque todos ali querem estar na Série A. Então os caras fazem de tudo para... Eu acho que é um dos campeonatos mais difíceis que tem a Série B, porque a Série A, por mais que esteja, a movimentação, a colocação em campo, não é tão intensa como a Série B. Eu acho a Série B muito intensa, e eu acredito que o Vasco vai ter bastante dificuldade. Espero que comece bem. E é o que eu penso, né? Que vai ter muita dificuldade. E para concluir essa pergunta, eu queria saber o seguinte: como ex-jogador, o que você acha que deva ser feito dentro do clube, administrativamente, para evitar que erros como esse não se repitam e manche a história da instituição? Sanar as dívidas. Esse é o principal. Eu não sei, na verdade, eu nunca conversei assim com ninguém da parte administrativa do Vasco, essas coisas. Mas o Vasco tem que buscar um planejamento para acabar com essas dívidas, entendeu? Fazer, como eles já fizeram, algumas promoções e tal, envolver realmente o torcedor, mas que seja uma coisa honesta, para poder pagar esses jogadores que entram na justiça. Aqui ninguém vai falar que o jogador está errado, mas a partir do momento que o Vasco tome a decisão de chamar o jogador, você reduz muito essa dívida. Se o cara tem lá 1 milhão para receber, tu conversa com ele e consegue lá colocar para 500 mil, 400 mil, pô, você já ganhou. Então, eu acho que deveria pensar dessa forma, que a torcida ajudasse, porque todo mundo sabe que a torcida do Vasco ajuda. É uma coisa incrível. Você fala de sem treinamento, a torcida vai lá e compra não sei quantos. Você fala de outra coisa, a torcida vai lá. Por que a torcida não pode ajudar a pagar esses jogadores? Pode, mas tem que ter transparência. Se o Vasco começar a ter transparência e fizer essa movimentação com os torcedores, com certeza ele coloca tudo em ordem. A torcida do Vasco é uma torcida, né, como você falou, maravilhosa, né? É uma torcida exigente, mas é maravilhosa. Como é que era a sua relação com essa torcida? Sempre foi maravilhosa. Eu nunca tive problema com a torcida do Vasco. Infelizmente, é o que eu falo sempre, eu tive até pouco para devolver para o torcedor do Vasco, né? Porque essa contusão realmente me tirou do melhor momento que eu poderia estar jogando no Vasco, né? Ajudando ao Vasco. E eu fico triste por isso, assim, por não ter dado mais daquilo que eu sei que eu poderia. Mas a vida é assim, ninguém sabe quando vai se contundir, e a minha história tinha que ser dessa forma. E aí apareceu outros jogadores que na época eram craques, Juninho, Ramon, Felipe, Pedrinho, que falar desses jogadores, Wagner. Então, assim, eu só tenho que agradecer a ter participado de todos os elencos do Vasco e ter sido muito feliz aí no Vasco da Gama. É isso aí, Giana. A gente vai chegando ao final dessa entrevista aí. Foi muito bom rever você de novo, né? A gente que já papeou ano passado no canal do... Valeu, Marcos. A gente relembrar um pouco da sua carreira. Fica aqui meu agradecimento, né? Eu queria deixar esse momento, aproveitar para você se despedir aí e dedicar um recado aí para a torcida do Vasco, que com certeza gosta do seu futebol, sempre gostou de você. Primeiro agradecer a oportunidade aí de estar falando contigo. A gente sabe que muitas pessoas assistem e eu fico feliz pelo seu carinho, pelas pessoas sempre mandam mensagem dizendo que assistiu e tal. Então, é o que eu peço, né? Para que o torcedor possa realmente acreditar, que eu tenho certeza que a diretoria do Vasco vai tentar solucionar esses problemas que hoje é muito grande dentro do Vasco, mas com o apoio da torcida eu tenho certeza que vai ser revertido. E hoje a gente está chorando por uma eliminação da Série A, mas eu tenho certeza que se montar um grande time e conquistar a Libertadores, conquistar Mundial, a gente vai estar sorrindo. Então, na verdade, é um momento que vale. E a gente espera que o Vasco volte a ser grande, não só dentro do campo, mas administrativamente também.
Então, dizer que tem mais um torcedor aqui, e lógico, querendo sempre o bem do Vasco. Um grande abraço, Marcos, e obrigado. Valeu, Jean. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. E se você assistiu essa entrevista até o final, não esquece de deixar o likezinho nesse vídeo. Isso ajuda pra caramba a divulgar o nosso canal e esse momento aí com esse grande craque do passado aí. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.